Graças a Deus, amados irmãos. Amém? Amém. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. E que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa estar penetrando no nosso ser, no nosso coração, e que ela possa fazer o efeito necessário para que haja uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. E é só ela, só a palavra do Senhor, que tem esse poder e tem essa capacidade de transformar vidas. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias. Eu convido os irmãos a abrirem Abacuque no capítulo 3. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo desse capítulo. Na realidade, o ideal seríamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas os primeiros dois versículos. Mas eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. Amém? Amém. Eu vou convidar os irmãos a lerem junto comigo os primeiros dois versículos de Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? Amém. Vamos ler com bastante entusiasmo. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém. Amados irmãos, se nós formos dividir esse capítulo 3 de Abacuque em 3 pontos, nós dividiríamos da seguinte forma. O primeiro ponto são os 2 primeiros versículos que nós lemos. Esses 2 primeiros versículos é uma oração de Abacuque. O segundo ponto são os versos de 3 a 15, quando Abacuque vai meditar no agir de Deus. E o terceiro ponto são os versos de 15 a 19, quando Abacuque vai fazer a sua confissão de fé. Irmãos, Abacuque provavelmente ele era um levita. Por isso, logo no primeiro versículo desse capítulo que nós lemos, ele vai dizer: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Mas para entendermos melhor o que nós iremos meditar, é importante entender primeiro o que estava acontecendo. O período que o profeta Abacuque escreveu este livro foi o período pré-babilônico. E o livro de Abacuque, o primeiro capítulo, começa com Abacuque, parece que vivendo um momento difícil. Ele estava triste, ele estava abatido, ele estava em conflito com a vontade de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, voltarmos a página e lermos os versículos 2 a 4, vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim a contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, irmãos, além da violência e da opressão, uma referência ao mau uso do poder para que os pobres sofriam. Abacuque via a injustiça sendo distorcida, e
E diante desse quadro, Abacuque, ele clama ao Senhor e diz: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei, eu e tu não me escutarás? E interessante, irmãos, que há uma aparente, uma aparente diferença de Deus, porque Abacuque, ele clama e dá a impressão que Deus não escuta, Deus não responde, e isso deixa Abacuque desesperado, deixa ele abatido. E o que mais nos chama a atenção, meus irmãos, é que todo esse quadro acontecia no meio do povo de Deus. A nação de Judá, que deveria ser um exemplo para as nações, estava decepcionando e seria severamente disciplinada por Deus. A partir do verso 5, Deus revela ao profeta o que ele pretendia fazer. Judá seria castigado pelos caldeus. E aí a palavra vai dizer assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. E a partir do verso 12, Abacuque vai interceder ao Senhor em favor do seu povo. Logo no capítulo 2, Deus vai revelar a resposta da oração do profeta. E Deus aqui vai revelar quem iria disciplinar o seu povo, que o povo de Judá seria subjugado aos babilônicos, mas essa disciplina faz parte dos propósitos do Senhor para corrigir o seu povo. Então, irmãos, agora que nós entendemos o contexto, que nós entendemos aquilo que estava acontecendo no livro de Abacuque, nós vamos entrar no texto que nós lemos. Então nós vamos agora meditar no primeiro ponto, que é a oração de Abacuque. E como nós lemos no versículo 2, Abacuque inicia: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque, então, aqui, irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. Ou seja, Abacuque, diante daquele quadro, diante daquela notícia de que Deus iria disciplinar severamente o seu povo, Abacuque, ele se volta em oração e ele estreita o seu relacionamento com Deus. Abacuque, ele se aproxima de Deus, e essa aproximação faz com que ele escute a voz do Senhor. Irmãos, com a gente é a mesma coisa. Quando a situação não está favorável, quando as coisas parecem não caminhar do jeito que a gente imagina, nós precisamos buscar ao Senhor. Quando paramos para orar e estreitamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa realidade começa a mudar. Deus começa a agir em nosso favor. Interessante, irmãos, que as circunstâncias continuavam as mesmas. Deus não disse para Abacuque que desistiu da ideia de disciplinar o seu povo, não. Deus continuou com o propósito de disciplinar o seu povo, mas Abacuque, diante da atitude dele de buscar ao Senhor, isso fez com que a situação de Abacuque se mudasse. Mas a mudança da atitude do profeta em seu relacionamento com Deus fez toda a diferença na vida dele. E o verso 1 diz que o profeta ficou alarmado com o que Deus iria fazer. Diante disso, Abacuque clama ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Abacuque disse: não nos deixe desanimar diante das dificuldades, Senhor. Segura na nossa mão.
Na linguagem de hoje, se a gente for buscar na palavra, ela vai dizer assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também a vejamos. Meus irmãos, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. E Abacuque tinha esse entendimento: Senhor, continua fazendo as maravilhas que o Senhor fez no passado, nos dias de hoje, e o Senhor pode fazer. Mesmo que estejas irado, Senhor, tenha compaixão de nós. Foi a oração que Abacuque fez. Abacuque estava clamando ao Senhor em oração: ó Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. Com certeza, Abacuque começou a lembrar das grandes coisas que Deus fez para seu povo no passado, as grandes obras que o Senhor fez. O Senhor conduziu o seu povo no deserto com um braço forte. O Senhor abriu o mar vermelho. Outra coisa importante que Abacuque aprendeu estava lá no capítulo 2, no versículo 4. A palavra diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, esse versículo é repetido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. O justo viverá pela fé. O Senhor vai mandar os babilônios, o Senhor vai disciplinar o seu povo, mas Abacuque entendeu: o justo viverá pela fé. Os dias vão ser difíceis, vão vir provas, vão vir dificuldades, vão vir lutas, mas Abacuque entendeu: o justo viverá pela fé. Abacuque passou por aflições durante o domínio do povo babilônico, mas ele entendeu que o justo viveria pela fé, porque Deus está no controle. Nada foge o querer e o propósito de Deus. E é assim nos dias de hoje, meus irmãos. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, os bancos das igrejas estão vazios, porque o povo se esqueceu de que o Senhor está no controle, porque o povo se esqueceu que Deus não abandona os seus filhos, porque o povo se esqueceu de que o Deus de ontem é o mesmo Deus que atua nos dias de hoje. Por isso, meus irmãos, permanecemos firmes no caminho do Senhor, permanecemos firmes na obra do Senhor, não vamos nos desanimar. Nada vai impedir o avanço da igreja, porque a igreja pertence ao Senhor nosso Deus. Não é minha, não é do pastor, não é do presbítero, é do Senhor. E a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amém. No segundo ponto, meus irmãos, Abacuque meditou no agir de Deus ao longo da história. E se nós buscarmos os versículos de 3 a 15, nós vamos entender que Abacuque usou uma linguagem poética, né? O capítulo 3 é uma oração em forma de canto, e Abacuque ali usou uma linguagem poética, cantando aqui a trajetória da saída do povo de Deus do Egito até a chegada da terra prometida. E quando ele medita nas maravilhas que o Senhor fez, quando ele começa a lembrar como Deus é maravilhoso, como Deus tem o poder para abrir o mar vermelho, como Deus tem o poder para tirar o seu povo do Egito com o braço forte, isso enche o coração dele de esperança, isso enche o coração dele de confiança, porque Abacuque vê a glória de Deus através da ação do Senhor na vida dos profetas do passado. Meus irmãos, em tempos difíceis, lembre-se dos grandes feitos que o Senhor fez na sua vida. Todos nós aqui, com certeza, temos grandes experiências com Deus, grandes experiências de livramentos. Deus, Ele nos tirou do lago do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor.
Deus, através do sacrifício de Jesus, nos livrou da morte eterna. Aviva, Senhor, a tua obra no nosso coração. Não deixa nós desanimarmos. Não deixa, Senhor Deus, as circunstâncias nos abalar, mas que a gente continue firme nos caminhos do Senhor. E que nós não sejamos crentes, Maria vai com as outras. Porque muitas das vezes a gente vê o desânimo do irmão e a gente também fica desanimado. Mas que nós possamos ter a nossa relação própria com Deus e possamos estar buscando ao Senhor, porque a salvação é individual. Quando o Senhor voltar, Ele vai pedir conta a você. Ele não vai pedir conta do outro para você. Ele vai pedir conta para você. Então, irmãos, que possamos clamar nessa noite: aviva, Senhor, aviva a tua obra em nós. Que a nossa igreja possa estar sendo transformada, sendo mudada, sendo lapidada pelo Senhor. E que nós possamos não só estarmos aqui no banco, ouvindo a palavra, mas possamos estar lá fora, cumprindo o que o Senhor determinou para cada um de nós. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E foi o que Abacuque fez. Ele trouxe à memória dele aquilo que dava a esperança. E a esperança do Senhor renovou as suas forças. E no terceiro e último ponto, irmãos, é a confissão de fé de Abacuque. E essa confissão de fé diz a palavra do Senhor no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Assim, a confissão de fé de Abacuque. E é interessante, irmãos, que se nós observarmos a vida de Abacuque, se nós iniciarmos lá no primeiro capítulo, Abacuque estava desanimado, Abacuque estava abatido, mas o que fez Abacuque mudar o pensamento? O que fez Abacuque mudar de atitude? Foi a busca que ele fez ao Senhor. Irmãos, se nós fizermos a mesma coisa, com certeza as nossas vidas serão transformadas. E que nós estejamos dispostos a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que as lutas continuem, ainda que as dificuldades aconteçam na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, além dessa confissão de fé de Abacuque, existe na Bíblia outras confissões. Eu trouxe aqui duas como exemplo. A primeira foi a confissão de Paulo a Timóteo. Ele disse: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E também a confissão de Jó. Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Que possamos aplicar isso na nossa vida, irmãos. Assim como na quinta-feira, quem esteve aqui na quinta-feira, o pastor Wilson trouxe na sua palavra a aplicação. Ele disse: posso passar pelas adversidades, mas eu sei que o meu Redentor vive. Posso enfrentar lutas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Posso passar por qualquer coisa, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quero concluir essa breve meditação, trazendo a aplicação para as nossas vidas, trazendo essa palavra para os nossos dias. Interessante que o livro de Abacuque começa com um profeta em crise e termina com uma atitude diferente. Essa mudança de atitude nos faz perguntar: o que levou o profeta a mudar a sua postura e a sua atitude? O que levou o profeta a sair do vale para os altos montes? Será que as circunstâncias do profeta mudaram? A resposta é não. O que mudou foi a vida do profeta. Mudou o seu relacionamento com Deus. Abacuque passou a se relacionar mais com o Senhor. Abacuque passou a orar mais.
Abacuque passou a buscar mais o Senhor, e que a partir de hoje possamos fazer igual ao profeta, para que as perspectivas da nossa volta melhorem. Precisamos buscar ao Senhor. E lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que sejamos encorajados nessa noite a permanecermos firmes na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.